Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula. Na nossa aula de número 20, objeto de conhecimento, diversidade do reino animal. E no detalhamento, doenças tropicais e seus vetores, dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciarmos aí a nossa aula, eu pergunto para você. Você conhece esse mosquito ou esse artrópode, né? Ele é muito comum, bastante conhecido por todos nós e o nome dele, né, é Aedes aegypti. A nossa aula vai tratar sobre doenças tropicais. E antes da gente avançar nessas doenças tropicais, a gente precisa entender o que significa isso, né? Vamos lembrar aí que o nosso planeta ele tem a linha do Equador, que divide ele ao meio, né, em hemisfério norte e hemisfério sul, e nós temos ali algumas linhas que também dividem outras partes do planeta, né? Nós temos ali o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E justamente nessas faixas do nosso planeta, né, a gente diz que é uma área ou uma região tropical, de clima tropical. E esse clima, ele vai trazer ali uma facilidade para que animais como esse, né, consigam se reproduzir, consigam ali ter um sucesso, né, no seu desenvolvimento e por isso muitas vezes eles acarretam em alguns problemas. Nem todos os mosquitos, claro, vão trazer doenças, né? Mas como a gente está falando do Aedes aegypti, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele e sobre as doenças que ele pode trazer, né, para a nossa saúde. Então, avançando aí, a gente também vai ver que ele faz parte, né, dos animais ou dos insetos que transmitem arboviroses. E o que seriam essas arboviroses? São doenças em geral mantidas em ambiente silvestre, podendo ocorrer também em ambientes urbanos. Os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de artrópodes hematófagos. O que é isso? Artrópode, né, no caso aí, o nosso mosquito, e hematófago, porque ele se alimenta de sangue, como no caso aí do Aedes aegypti. Só para a gente lembrar, pessoal, algo bem importante, né? No caso aí, essas doenças, elas vão ocorrer naturalmente no ambiente silvestre. Não a doença em si, mas a circulação do vírus que esse mosquito carrega. Então, dentro da natureza, no ambiente silvestre, ele não causaria nenhum mal para o ser humano, porque o ser humano não está inserido ali. Mas, como infelizmente a gente tem o desmatamento, a devastação, né, o avanço urbano desordenado em algumas áreas, acaba fazendo com que nós nos aproximemos dessas áreas silvestres e acaba, né, que essas doenças ou esses vírus têm contato com o ser humano. Mas diferente dos animais que já estavam em contato com eles, o nosso organismo não tem, então, uma defesa natural contra eles e aí esses vírus causam doenças, né, nos seres humanos, tá? Então, só para lembrar também, né, os vírus, pessoal, eles não são exatamente seres vivos, tá? Eles são ali, né, um aglomerado de algumas informações genéticas, né, protegidos por uma cápsula que no ambiente eles não causariam dano nenhum. Mas como eles são parasitas obrigatórios de células, eles precisam estar dentro de um organismo vivo para se reproduzir, para gerar, né, ou seguir com seu ciclo de vida. E aí, nesse momento que a gente precisa entender, né, essa diferença de quem é o vetor, de quem é o causador da doença. E aqui a gente vai ver que o mosquito transmite, é ele que carrega o vírus, mas é o vírus que causa a doença, tá? Então nós vamos entender melhor aí esses termos ao longo da nossa aula. E para a gente começar falando aí, né, sobre essas doenças, vamos ver quais doenças o Aedes aegypti transmite. Observe aí que as arboviroses, né, são no caso a dengue, a zika, a febre chikungunya e também a febre amarela, certo? Então são 4 doenças que são transmitidas por esse mosquito, tá? Pelo Aedes aegypti, e todas elas, gente, são causadas por vírus. A diferença
é que os vírus de cada uma delas vai ser diferente. Então, para você ter ideia, né, de quanto um único inseto pode causar ali um dano, né, na saúde dos seres humanos, porque ele pode transmitir todos esses vírus e causar todas essas doenças, tá? Como a gente vai começar aí pela primeira doença, que é a dengue, né? Eu trouxe aí para você uma informação importante, né? O nosso estado, ele é um dos estados que mais é atingido, mais é afetado aí pela dengue, tá? E aí a gente tem aí informações do ano de 2023, né? Que são aí informações mais que foram divulgadas, tá? E mostram pra gente os municípios aonde mais teve casos da doença, né? Então vamos ver aqui quantos casos a gente teve na Boca do Acre, né? No município de Boca do Acre, a gente teve 83 casos registrados, né? Então ele está simbolizado aí em verde porque ainda é um número considerado baixo em relação aos outros números, tá? Na capital do nosso estado, né, Manaus, nós tivemos aí um caso, aliás, tivemos 106 casos, né, confirmados, registrados, tá? Então já aumentou aí em relação ao município de Boca do Acre. E por fim a gente vê o município de Guajará, que olha só a diferença, né? Apresentou aí nesse ano em que os dados foram coletados, 418 casos registrados e está simbolizado, representado em vermelho porque é bastante alto e bastante preocupante, né, gente? Então, é uma doença que a gente precisa realmente ter o tempo inteiro essa monitoramento pelas autoridades, né, de saúde para estarem aí de olho nessas doenças que podem, né, trazer muitos casos, muitas pessoas, né, acometidas por essa doença. Para a gente entender melhor qual é o vírus que causa a doença, né, a dengue. Vamos observar. Bom, a dengue ela é uma doença infecciosa, febril, aguda, né, causada por um vírus pertencente à família Flaviviridae, do gênero Flavivírus. O vírus da dengue apresenta 4 sorotipos, em geral denominados de DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. Então são 4 sorotipos aí até o momento registrados que podem causar, né, a doença, podem causar a dengue, tá? Só aí uma informação, né, adicional, que esse vírus ao entrar em contato com o nosso organismo, gente, ele vai entrar na corrente sanguínea através da picada do mosquito. Quando esse mosquito ele se aproxima da nossa pele para sugar o sangue, né, e geralmente é a fêmea, que na verdade ela é quem vai em busca do sangue para amadurecer os seus ovos, né, durante ali o período de reprodução, ela vai transmitir através da sua saliva esse vírus para a pessoa que ela está ali sugando o sangue. Ao cair na corrente sanguínea, esse vírus ele vai se instalar em alguns órgãos, né, mas principalmente ele vai procurar células sanguíneas para se reproduzir. Vai utilizar ali o maquinário dessa célula para fazer toda a reprodução dele. Ele pode atingir o fígado, ele pode atingir o baço, entre outros órgãos, né? Mas quando ele entra em contato com o ser humano, quando entra em contato com o nosso sistema imunológico, ele vai causar ali alguns sintomas, tá? Então, como seriam esses sintomas da dengue? Observe aí na nossa imagem, né, que dentre os sintomas dessa doença, o mais comum, né, ou os mais comuns, são a febre alta de 39 graus a 40 graus e de início abrupto, ou seja, muito rápido que a pessoa entra nesse quadro de febre alta, dor de cabeça ou nos olhos, né, as pessoas que têm dengue, quem já teve dengue sabe que os olhos também podem doer, cansaço ou dores musculares e ósseas, também falta de apetite, náuseas, tonteiras, vômitos, erupções na pele semelhantes à rubéola. Então, tudo isso aí pode ser, né, sintomas da dengue, tá? Bom, a doença ela tem uma duração aí de 5 a 7 dias, né, e no máximo 10 dias, mas o período de convalescência pode ser acompanhado de grande debilidade física e pode prolongar-se por várias semanas. Então a pessoa, mesmo ali que os sintomas mais agudos tenham passado, ela ainda pode permanecer debilitada por mais tempo.
E no que se refere à forma mais grave da enfermidade, né, conhecida aí como febre hemorrágica da dengue, os sintomas iniciais são semelhantes, porém há um agravamento do quadro no terceiro ou quarto dia de evolução, com o aparecimento de manifestações hemorrágicas e colapso circulatório. Então a gente sabe que a forma mais grave da doença é a febre hemorrágica, não que, aliás, a dengue hemorrágica, não que os outros quadros, né, não mereçam aí o mesmo tipo de atenção, mas a pessoa que ela está com dengue, ela precisa observar se ela não está tendo sangramentos no nariz, né, se as fezes não aparecem com sangue, também pode apresentar sangue ali na gengiva, né, sangramento na gengiva. Então a pessoa que está com dengue ou que está com essa suspeita, né, precisa procurar ali o médico se tiver alguns sintomas como esse, tá bom? E como seria o tratamento para essa doença? Até o momento não existem medicamentos específicos, né, contra a doença, mas temos a vacina, é a Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, a qual está disponível à população pelo SUS. Então já existe ali um calendário de vacinação contra essa doença. E a Butantan DV, que também é uma outra alternativa, né, uma outra vacina, ela está em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, ok? E aí, no entanto, é possível fazer o uso de analgésicos e antitérmicos, né, com uso por indicação médica. Todos esses aí são opções de tratamento, tá? Então, você não pode, né, simplesmente se automedicar. Se você está com a suspeita, né, acha que pode estar com dengue, não pode tomar qualquer remédio, tá? Aqueles que apresentam ali ácido acetil salicílico, dipirona, por exemplo, não podem ser tomados por pessoas que estão com suspeita de dengue, tá? Então é preciso evitar e sim procurar ajuda médica para ter esse tratamento, tá certo? Bom, não é só a dengue, infelizmente, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a gente tem outra doença que é a Zika, né? Também conhecida aí das pessoas, né? Sabem que essa doença pode ser transmitida e ela é causada pelo Zika vírus. Foi isolado pela primeira vez em 1947 a partir de macacos rezos capturados na floresta Zika em Uganda, na África. Então esse nome Zika vírus, né, é referente aí a esse vírus que foi isolado em 1947 de macacos, tá? E aonde foi que isso aconteceu? Em Uganda, na floresta Zika, na África, gente. Então, geralmente os nomes, né, dados a esses micro-organismos são aí referentes ao lugar onde ele foi encontrado, tá bom? E o vírus, ele pode ser transmitido igualmente como a dengue, né, vai ser transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti e também pode ser transmitido aí durante a gestação, né, da mãe para o bebê. Então, observem aí que essa imagem, né, traz muito bem as formas de ser contaminado, né, por esse vírus. Pode ainda ser transmitido durante as relações sexuais sem proteção e por transfusão sanguínea. Então, olha só, uma pessoa infectada, ela pode aí transmitir para o bebê, se for uma mãe, né, que estiver grávida, e aí se ela for contaminada por esse vírus, ela pode transmitir para o filho, ela pode também transmitir para outras pessoas que estão próximas a ela, porque se o mosquito vier sugar o sangue dela e depois sugar o sangue de outra pessoa, esse vírus vai ser transmitido e também pode ser transmitido por via sexual, contato sexual sem o uso de preservativos, tá? Infelizmente também pode ser transmitido. E como se dá, né, o desenvolvimento dessa doença? O período de incubação pode durar aí cerca de 10 dias, então a pessoa pode estar com o vírus já no seu organismo, mas não sentir nada durante 10 dias. E aí após esse período, né, ela começa a sentir os sintomas. E quais seriam eles? Irritação nos olhos, dores de cabeça, febres baixas, dores nas articulações, aumento dos linfonodos, né, mais conhecidos também como ínguas, manchas vermelhas na pele, tudo isso são sintomas dessa doença. E geralmente os sintomas eles desaparecem após alguns dias, sem deixar sequelas graves.
No entanto, quando o vírus é transmitido para o bebê durante a gestação, o feto pode desenvolver más formações, comprometendo o desenvolvimento do feto, que a gente chama aí de microcefalia. Então você observa, né, nessa imagem o resultado de uma criança que foi aí atingida por esse vírus, né, contraiu essa doença ainda no útero materno. Uma criança que se desenvolveu normalmente sem o vírus, né, tendo atingido ela, o crânio vai se desenvolver normal, o encéfalo, né, vai se desenvolver normalmente. Mas o bebê que foi atingido por esse vírus, ele vai ter ali, né, o problema da microcefalia, que é quando o cérebro e o crânio não se desenvolvem bem, né? Então fica ali com um tamanho reduzido do que seria o normal. Geralmente isso já é detectado durante a gravidez, durante os exames de pré-natal, por isso é tão importante a mãe gestante, né, ter esse acompanhamento médico. E aí, para a gente continuar, o repouso relativo, né, o tratamento, na verdade, dessa doença é o repouso relativo enquanto durar essa febre, né, estímulo à ingestão de líquidos, administração de analgésicos e antitérmicos em caso de dor ou febre, não administração do ácido acetil salicílico, né, que é uma substância encontrada em alguns remédios e que não podem ser tomados por essas pessoas que estão com essa doença, e a administração de antihistamínicos, ou seja, no caso de você apresentar esses sintomas, né, e desconfiar que possa estar contaminado por essa doença, precisa procurar ajuda médica, precisa ver, né, qual o medicamento que você pode tomar para não fazer a automedicação, tá? E aí a gente vai continuando, né, com o nosso assunto, mas a gente vai falar agora da doença, né, chamada chikungunya, tá? Que é outra doença também transmitida pelo mesmo mosquito. O vírus chikungunya foi introduzido no continente americano em 2013 e ocasionou uma onda epidêmica em diversos países da América Central e ilhas do Caribe. No segundo semestre, né, de 2014, o Brasil confirmou a presença da doença nos estados do Amapá, Bahia e atualmente todos os estados do país registram casos da doença. Então, o nosso país inteiro, né, já registrou casos dessa doença porque ela atingiu não somente ali o Nordeste, mas outras áreas também. Bom, e aí a gente observa qual é o período de incubação dessa doença. É de 2 a 12 dias que a pessoa também pode ficar sem perceber que está doente, né? E aí, após o período de incubação, os principais sintomas surgem. Quais seriam eles? As dores de cabeça, olhos avermelhados, febres altas, dores musculares, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele. E é interessante a gente falar que esse nome chikungunya, né, ele faz referência ali à pessoa que está com essa doença, ela sente muitas dores articulares e muitas dores musculares e acaba se curvando. Então o nome chikungunya é aquele que se dobra, né, ou aquele que se curva por conta das dores que essa doença causa. E aí a gente continua falando da doença, né, que pode se dar em 3 fases. Ela pode ter uma fase febril ou aguda, que tem duração de 5 a 14 dias, uma pós-aguda, que tem um curso de até 3 meses, uma crônica, que se os sintomas persistirem por mais de 3 meses após o início da doença, considera-se instalada a fase crônica. E o tratamento para ela? Bom, quanto ao tratamento, né, as medidas são praticamente as mesmas para as outras arboviroses. Repouso relativo enquanto durar a febre, estímulo à ingestão de líquidos, administração de analgésicos e antitérmicos em caso de dor ou febre, não administração do ácido acetil salicílico, né? E aí, no caso dessa doença, né, a gente tem um tratamento semelhante ao que a gente já falou aí da dengue e da zika, tá? E a gente vai falar aí de mais uma doença, né, que é a febre amarela.
O vírus causador da febre amarela é o vírus amarílico, onde o seu reservatório natural é em macacos e por isso existem duas variações da febre amarela. A febre amarela silvestre, que é transmitida aos humanos pelo mosquito hemagogos, que se aproximam de áreas silvestres. E a febre amarela urbana, humanos que tiveram contato com o vírus no ambiente silvestre são picados pelo Aedes aegypti, que por sua vez é infectado e transmite o vírus para outras pessoas. Então, pessoas que costumam viajar para locais onde a febre amarela pode estar instalada, elas têm que tomar uma vacina para se prevenir. E aí a gente teve um surto recentemente no sudeste do país, em que macacos apareceram mortos e as pessoas achavam que a culpa era dos macacos, mas na realidade, gente, essa doença atinge eles enquanto estão no ambiente silvestre e nós só nos contaminamos porque acabamos nos aproximando quando vamos ali devastar, sem o preciso ou quando a gente não tem controle daquela situação, não foi planejada e aí você tem contato com aquele vírus no ambiente em que ele deveria estar, Então, por isso que a gente precisa ter esse cuidado. E aí, avançando, falando sobre a febre amarela, o período de incubação varia de 3 a 15 dias e após o período a pessoa infectada passa a apresentar os sintomas. O início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. E a febre amarela ela pode causar danos graves aos órgãos internos. Em casos mais graves da doença, insuficiência cardíaca, hepática e renal e também hemorragias. Diferente de outras doenças que a gente falou, a febre amarela é a única que possui vacina para imunizar contra essa doença. Claro, com exceção da dengue, que já existe, mas a zika e a chikungunya não tem vacina para a prevenção dela, tá? E o Sistema Único de Saúde oferta vacina contra a febre amarela para a população desde abril de 2017. O Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS. Então a gente percebe aí que a febre amarela ou a vacina da febre amarela já está no nosso calendário, tá? Principalmente aqui no Amazonas, onde existem casos registrados. Por isso é necessário a gente acompanhar esse calendário de vacina para não perder nenhuma delas. Bom, como a gente viu várias doenças, talvez fique até ali uma certa dúvida, qual é o sintoma da dengue, da chikungunya, da zika, Como que a gente pode aí discernir entre elas? Bom, a gente vai ouvir a opinião de uma especialista da área, que vai falar um pouquinho mais sobre essas doenças e tirar aí as nossas dúvidas. Olá, meu nome é Lorena Pereira de Souza, eu sou médica formada pela Universidade Federal de Goiás, fiz residência em infectologia aqui na nossa Fundação de Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, e tenho mestrado pela Universidade do Estado do Amazonas em parceria com a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado. Agradeço ao convite para vir aqui hoje falar com vocês um pouquinho sobre dengue, zika e chikungunya. Pode-se fazer uso de analgésicos e antitérmicos, como dipirona, paracetamol. Essas medicações não são proscritas para o tratamento de dengue, zika e chikungunya. Contudo, deve-se evitar ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não esteroidais, como diclofenaco, nimesulida e ibuprofeno, tendo em vista a possibilidade de hemorragias, principalmente em casos de dengue. Quando devemos ir ao médico? A orientação do Ministério da Saúde é para que se procure o serviço de saúde mais próximo da sua residência, assim que se iniciarem os sintomas. Após a infecção aguda por essas arboviroses, o paciente pode cursar a médio e longo prazo com síndrome de Guillain-Barré. Nos casos de chikungunya, pode haver cronificação da doença e a zika, quando a gestante se infecta, a transmissão para o feto, causando a síndrome congênita de zika. Qual a diferença entre os sintomas dessas arboviroses? A dengue, zika e chikungunya apresentam sintomas muito parecidos. A dengue cursa com febre geralmente mais alta,
dores no corpo, dores de cabeça, dor nas juntas, atrás dos olhos, manchas pelo corpo, coceira e indisposição. Em alguns casos pode evoluir ainda com hemorragia, choque e até mesmo óbito. Já a chikungunya, ela pode cursar com febre, dores no corpo, mas principalmente dores nas articulações. Seus sintomas podem durar semanas ou até mesmo meses, às vezes até anos. Nós temos poucos relatos de óbito relacionados à chikungunya. Contudo, a cronificação da doença é um importante fator de perda na qualidade de vida dos pacientes. A Zika apresenta febre normalmente mais baixa quando comparada com os quadros de dengue e chikungunya. Pode haver vermelhidão nos olhos, manchas pelo corpo e coceira, sendo muitas vezes confundida com um quadro de alergia. No entanto, é importante lembrar que essa infecção em gestantes pode causar sérios problemas aos bebês, como a microcefalia. Bom, interessante, né, a gente saber aí a diferença entre os sintomas dessas doenças, tá? Bom, a gente vai continuar a nossa aula falando um pouquinho mais sobre a prevenção, que é tão importante, né? Com exceção da febre amarela, que possui a vacina, e da dengue também, né? As demais doenças só podem ser combatidas se combatermos a proliferação do mosquito. Então, existem ali algumas medidas que são importantes, que nós, né, podemos tomar no nosso dia a dia, que vão evitar essa proliferação do mosquito, que é o transmissor de todas essas doenças que a gente aprendeu. Então, tudo começa, gente, com o nosso cuidado, tá? O autocuidado com a nossa própria saúde, né? E se cada um gastar apenas 10 minutinhos aí do seu dia, a gente consegue salvar vidas. Então observe aí que existem algumas medidas, como por exemplo, manter aí os poços e filtros, latões e caixas d'água bem tampados, né? Uma das primeiras medidas, principais medidas, porque a gente lembra que esse mosquito ele gosta de água. E não é só água limpa, tá? Qualquer tipo de água. Inclusive os ovos deles podem durar aí 1 ano sem que haja água próximo a ele, porque ele é tão resistente, né, que consegue aí sobreviver até mesmo sem água. Então, se a gente deixar tampado, ele não vai entrar, não vai depositar os seus ovos ali e, consequentemente, a gente não vai ter, né, esses mosquitos. Também coloque o lixo em sacolas plásticas e mantenha a lixeira bem fechada, né? Em dias de chuva, gente, basta um pouquinho de água para se acumular, já é o suficiente para esse mosquito utilizar ali essa água e colocar os seus ovos. Lajes e piscinas devem estar sempre limpas, então os nossos reservatórios de água, piscinas, né, mesmo aquelas que são de plástico, precisam ser limpas, tá, constantemente para evitar essa proliferação. Mantenha os pneus sempre secos e em lugares cobertos. Então é muito comum a gente ver, né, nas grandes cidades ou até mesmo em municípios menores as pessoas deixando, né, pneus descartados em áreas abertas, né, onde vai pegar chuva e vai virar um reservatório de água e ali o mosquito pode utilizar também, né, para depositar os seus ovos e consequentemente ele vai se proliferar. Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Você não sabe, né, se de repente o mosquito entrou ali e depositou os ovos dele. Então é importante que a gente mantenha esse cuidado de lavar esses reservatórios para garantir que não vai ter ovos desse mosquito lá. Guarde garrafas sempre de cabeça para baixo. O interessante seria que elas estivessem tampadas, mas se não pode tampar, a gente coloca de cabeça para baixo, que já evita delas acumularem água e se tornarem ali um ambiente propício para esse mosquito se proliferar. Elimine o prato ou use prato justo ao vaso ou areia grossa até a borda. Então, se você tem plantinhas, vasos de planta, né? Gosta ali de ter o seu jardim, é importante analisar sempre se tem areia suficiente, se não está ali sendo um reservatório de água, trocar sempre, né, esse recipiente para não ter esse risco.
E também manter as calhas limpas. Algumas casas têm algumas calhas que acumulam ali a água da chuva, né? E podem também acumular folhas e galhos que vão impedir a passagem dessa água, né? Não vão deixar livre ali para secar completamente essas calhas. E aí é importante você revisar sempre, né? Olhar se está tudo certinho, olhar na sua casa, qualquer tampinha de garrafa, gente, que está ali descartada, que vai pegar água da chuva ou qualquer tipo de água, pode se tornar ali um criadouro para esse mosquito e a gente precisa evitar. Então são medidas simples que a gente consegue fazer, consegue colocar no nosso dia a dia, eu sei que você vai colocar em prática, né? Bom, a nossa aula finaliza aqui e até a próxima.